No Engrama Podcast de hoje, o nosso convidado é Eduardo Bins, natural de São Marcos, que muito cedo, com 14 anos de idade, já começou a trabalhar, tinha a chave ligada para empreender e fazer dinheiro e cursou marketing, se formou na UX e hoje reside em Caxias do Sul, é empreendedor com 3 empresas e pensando em mais algumas, dependendo da ideia, ele já sai daqui do episódio de hoje com mais 2 ideias no bolso. Aprecie e aproveitem esse conteúdo que ele vai contribuir com bastante experiência, conhecimento e eu tenho certeza que a audiência vai nos acompanhar e vai gostar bastante. Eu nunca me preocupei muito com organização no trabalho ou como é que eu vou priorizar as tarefas, porque eu sempre trabalhei com empresa pequena, é o chefe e o funcionário. Eu meio que sempre fui o faz tudo, o chão de fábrica e eu sempre fiquei imaginando como é que esse ambiente corporativo com muitos funcionários, muitas divisões, como que é esse ambiente de trabalho mais corporativo, mais regrado, com muitas tarefas, muitos compromissos. Sim. Na verdade, eu acho que tudo começa muito com uma questão de exemplo, né? Desde o meu primeiro emprego, lá em 2001, 2002, eu sempre tive muito claro essa visão de que as coisas precisam ter e acontecer num certo ritmo, né? Depois, com o tempo, quando eu acabei virando empresário, né, acabei iniciando as empresas, eu acabei percebendo que esse dia a dia precisa acontecer uma rotina, né, e o dia a dia de empresa ele não é fácil, né, a gente sabe que tem uma série de desafios, tem uma série de checks ali que tu precisa cumprir no dia a dia, e eu percebo que vai muito como eu falei antes, uma questão de exemplo. Então, questão de chegar no horário, de ter um bom relacionamento com todo mundo, né? Eu acho que é um pouco, muitas vezes, desgastante, porque o trabalho ele desgasta, mas eu acho que o papel da gente dentro das empresas, eu acho que está muito nessa questão de guiar, e não só, talvez, o dono da empresa, né? Mas também todo mundo que trabalha, né, de uma certa maneira, ajuda nesse ciclo, né, fazer com que esse ciclo funcione. Então, acho que é muito dessa questão de organização, de ter os horários certinhos, de cumprir o que tem que ser cumprido, né, e de ser... eu prezo muito por pessoas que são easygoing, né, aquele tipo de pessoas que são fáceis de convivência. Acho que tudo isso acaba corroborando. Então, diria que não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, assim, né? Talvez na tua experiência... as tuas experiências anteriores, né? Talvez você não tenha tido uma experiência, uma vivência de empresa relativamente grande. Eu também minhas empresas elas não são grandes, né? A gente tem um número ali pequeno de funcionários, mas mesmo assim, dos casos em que a gente convive, das empresas em que a gente presta serviço, que normalmente são empresas grandes, né? A gente percebe que existe muito essa questão, né? De obedecer a hierarquia, de ter né, de ser muitas vezes político no dia a dia, né, que às vezes tem uma pessoa que faz uma atividade que está num cargo acima do teu, que na verdade muitas vezes a pessoa que está embaixo até saberia mais que aquela pessoa, mas por alguma questão essa pessoa está para cima. Então vai muito de respeitar todo isso que está posto, né? E aí a gente começa a... Como se fosse no ambiente militar, assim. É isso? Não digo um ambiente militar, mas talvez... eu acho que, obviamente, tudo tem que ter uma organização, né? Eu também eu sou contra essa organização militar. Eu já trabalhei em empresa que eu precisava cronometrar tudo, né? Eu acho que esse não é o caso, mas eu acho que tem que ter um mínimo de liberdade para as pessoas exercerem as suas atividades. Mas, ao mesmo tempo, também eu acho que tem que ter pelo menos o básico dessa organização, quais são as tarefas, quais são os papéis, para que as pessoas também se sintam pertencentes, né, a algo. E como é que tu faz para separar os teus compromissos entre conseguir cumprir todas as tarefas do dia sem se sobrecarregar para chegar no final do dia e ainda ter uma vida social saudável? Sabe? Sim. Cara, eu vou te dizer que durante muito tempo eu fui uma pessoa que eu releguei todas as minhas tarefas pessoais. Então, em 2021, ali na pandemia, eu estava praticamente obeso. Eu cheguei a bater ali nos 100 quilos. Foi uma
um período difícil, porque ninguém sabia direito o que ia acontecer, né? Como as coisas iam se desenrolar. E eu percebi, em um determinado momento, que eu precisava dar mais valor ao meu tempo livre, né? Então, o que acabou acontecendo? Muitas vezes, eu tinha um dia de trabalho muito atribulado, e pelo fato da gente ter ido fazer home office, o trabalho era meio que 24/7, porque se tu estava em casa, tinha o computador aberto, tu fazia o que tinha que ser feito e pronto, né? Só que isso acabou... Eu acabei tendo um revés muito grande, né? Tive problema de saúde, fiquei muito acima do peso. E aí, com o tempo, eu comecei a priorizar mais o dia a dia. Como é que eu faço hoje, né? Normalmente, eu estipulo um horário para fazer as atividades do dia. E assim, eu tento sempre estipular com clientes, com funcionários, toda essa grade. Teve algum imprevisto, alguma coisa assim, eu aviso com antecedências. Gente, aconteceu isso, daqui a pouco, se precisar remarcar, vamos remarcar. Mas eu preciso de horas livres no meu dia para me priorizar, né? Seja leitura, seja estar com a minha família, seja brincar com o cachorro, seja fazer academia, né? Que foi uma coisa que eu passei a fazer com mais frequência, né? E foi o que também me salvou de todo esse revés de saúde que eu tinha. Então, acho que é parar e começar a olhar para si mesmo, né? E eu acho que a partir disso te abre uma série de caminhos para que tu consiga fazer essas escolhas que são mais saudáveis para o dia a dia. Legal. Eduardo, você comentou que começou a trabalhar muito cedo, né? Aí eu lembro da idade que eu tinha quando você disse que começou a trabalhar com 14 anos de idade, e eu vim filhos de pais funcionários públicos federais, sabe? Então, eles me deram uma infância maravilhosa. Eu nasci em Boa Vista, Roraima, e fui privilegiado, minha família perto. Aí, na sequência da adolescência, eu até tinha uma vibe de querer ali, cara, começar a trabalhar. Meus pais diziam, não, a prioridade é estudar, foque nos estudos, vamos fazer a faculdade, depois você pensa em trabalhar. Aí eu vou te fazer 3 perguntas, cara. Como foi essa questão assim, de tomar essa decisão? Se dentro da tua estrutura familiar tu já tinha uma preparação, sabe, para te impulsionar a isso e um apoio? E quando você abriu a primeira empresa? A minha trajetória profissional, ela começa no início da década de 2000, ali dos anos 2000. É até um pouco interessante, né, um fato, porque eu naquela época, assim como todos os jovens daquela época, a gente fazia escola de computação, porque computador era uma coisa recente, né, a gente não sabia direito como mexer, eu não tinha computador em casa. Internet então, de escada, né? Isso, exato. Então, para mim era um prazer poder ir para uma escola de computação, porque eu via aquela máquina e para mim aquilo era um negócio absurdo. Nessa escola de computação, eu lembro que eu precisava comprar alguma coisa, e meu pai falou, olha, talvez agora está na hora de tu chegar e procurar um trabalho. E isso, né? Isso morando em São Marcos, que é a minha cidade de Natal. Eu cheguei nessa escola de computação e perguntei para o dono na época, e onde tu estiver, Josimar, te agradeço imensamente por isso. Cheguei para ele e pedi, cara, você não tem um emprego assim, de office boy, alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu tinha recém comprado uma bicicleta. Então, posso te dar um auxílio aí, serviço de banco, alguma coisa assim. Eu lembro que ele virou para mim e falou, não, cara, tu não tem perfil para isso. Tu tem perfil para trabalhar comigo. Vamos fazer o seguinte, a escola vai fazer um concurso para ver quem faz o melhor site para a escola, entre todos os alunos. Quem ganhar, ganha um estágio. Não remunerado, mas era um estágio. Eu falei, bom, é um caminho para eu ser remunerado em alguma coisa, né? Cara, eu acabei ganhando esse concurso. Eu não sei quantas pessoas participaram desse concurso também, né? Mas você sabia fazer sites já nessa época? Não sabia. Eu recebi a missão e falei, cara, eu vou ter que me desdobrar em alguma coisa. Por sorte, eu conheci algumas pessoas lá que, na cidade de São Marcos ali, que trabalhavam já numa produtora grande aqui em Caxias, então, e que eram parentes de um parente meu, primos de um primo meu. Então, eu cheguei para eles e perguntei, cara, como é que faz? Por onde é que eu começo? E aí ele falou, a gente faz tudo no bloco de notas. Eu falei, não é possível, né? E de fato depois eu percebi que sim, era feito no bloco de notas, se a pessoa quisesse, existiam outros programas, mas o bloco de notas era o principal. Acabei fazendo esse site, ganhei o concurso e comecei um estágio. Nessa empresa, o primeiro dia que eu cheguei na empresa, o dono chegou e falou, então, a gente precisa de uma intranet aqui para a gente gerenciar melhor os trabalhos. O teu trabalho nesses 6 meses de estágio é construir uma intranet. Porque essa escola de computação era sócia de uma outra empresa de software também. Então eu meio que entrei nas duas ao mesmo tempo.
E olha só, o teu recurso eu não vou te ensinar nada, tu tem todos os programadores aqui à tua disposição, vai atrás. Mas será que ele não te enganou na época? Ele falou, tem o concurso aqui, na verdade só tinha tu, como se fosse o... Pode ser, não, mas na verdade, se eu não me engano, teve mais participantes, tá? Eu posso estar enganado, mas deixa eu achar que eu fui bem sucedido. Sim. Né? Eu não sei se conhece o Steve Vai, músico. Sim. Na época, tinha uma época que ele foi fazer uma entrevista de emprego com o Frank Zappa, que é um músico de rock antigo. E o cara ficava pedindo umas coisas absurdas pra... eu preciso que tu faça um dedilhado assim, não sei o quê. E ele, tá. Aí ele pedia uma coisa mais complexa, mais complexa. Até que chegou um momento que o cara falou, cara, isso aqui é impossível, não tem como. Eu ouvi falar que a Enya está procurando um novo guitarrista. Né? Será que não foi alguma coisa assim? Cara, pode ter sido, tá? Eu lembro que eu fiz um layout, programei, montei, publiquei. Montou a intranet? Montei ao longo desses 6 meses, né? Montei tudo que precisava montar, chamei muito todos os programadores lá da equipe para me ajudar, então até hoje agradeço imensamente quem me orientou nesse período. Cara, entreguei a intranet, a empresa passou por um processo de mudança, fui mandado embora. Terminou o estágio, eu acabei não ficando. Isso com que idade, mano? Cara, isso eu tinha 14 para 15. Com 15, eu comecei a trabalhar num provedor, a antiga Enisol, que hoje foi comprado por outra operadora. Então pensa o seguinte, eu estava no começo da internet, basicamente, né, ali no comecinho dos anos 2000. Eu trabalhava num provedor, então todo mundo tinha internet discada em casa e eu trabalhava num provedor que distribuía a internet para a cidade. Obrigado. Então a gente baixava tudo que podia numa velocidade absurda, acessava o site que queria. A velocidade absurda da época era o quê? 256K? Isso, tipo isso. Né? Mas pra gente já era muita coisa. Né? Pensa que a gente tinha um link lá que distribuía para a cidade inteira. Então, para mim foi muito legal, porque aí nesse trabalho fui contratado para gerenciar o site do provedor, colocar notícia, fazer atualização no site que precisava, né, suporte e tudo mais. Então, meio que fui pegando esse lado um pouco mais técnico também. Mas o meu core sempre foi web, né, sempre foi aplicação, site e tudo mais. Passei por várias empresas. E na época não tinha uma separação muito clara entre o trabalho publicitário e o trabalho de programador, né? O trabalho do designer e do programador. Então era tudo uma coisa só, o famoso webmaster, né? Eu durante muito tempo fui webmaster. Então de 2000 e pouquinho até 2006, 2007, eu era isso. Eu fazia o layout, programava os sites e publicava. Trabalhei em várias empresas assim, até que em 2010, finalzinho de 2010, um amigo de adolescência chegou para mim e falou, cara, eu tô batendo a cabeça no teto na empresa onde eu tô, não tô feliz, e eu acho que a gente pode contribuir para o mercado de uma maneira um pouco diferente. Ele, por estar trabalhando em empresa grande, ele percebia que os maiores sites das empresas daqui estavam sendo feitos com empresas de fora, porque as empresas aqui estavam um pouco queimadas na época. E ele falou, olha, o que tu acha da gente fazer assim? Ele já chegou com o plano de negócio pronto para mim. E isso é até um fato interessante. Eu sempre fui empresário na minha vida por consequência, né? Alguém chegou com alguma coisa que, e se nós fizesse isso? Então vamos abrir uma empresa para isso, né? Então foi mais ou menos assim. Então no final de 2010 ali, ele chegou com o plano de negócio, a gente sentou, tomou um café, ali a gente já decidiu o que a gente ia fazer. A gente já tinha, obviamente, trocado trabalhos antes, né? Eu trabalhava em agência, mas fazia alguns freelancers também, e ele foi uma das pessoas que me acionava, ele era programador, então eu fazia o layout, ele programava. Mas montaram a empresa do básico, CNPJ, com contabilidade, tudo organizado. Eu ainda trabalhei por uns 6 meses nessa empresa onde eu estava, e depois, maio de 2011, foi quando a gente deu início à DIN, que é a empresa que eu tenho até hoje. Né? Então, foi a primeira. Então, de lá para cá, foi uma jornada muito interessante, assim, porque a gente chegou com uma ideia de que a gente precisava fazer melhor em menos tempo e mais barato. No começo foi difícil, porque a gente tinha aí, sei lá, a gente começou os primeiros meses, né, até tu conseguir difundir a marca. A gente, por sorte, a gente tinha bastante relacionamento nas empresas em que a gente já tinha trabalhado, então as pessoas queriam conhecer, queriam ver. Mas a empresa virou, de fato, ali no final do primeiro ano, né, foi ali onde a gente conseguiu ter uma boa reserva, a gente já estava contratando gente, a gente estava já num patamar interessante. A gente pegou todas
as ondas que vocês possam imaginar. Então, de começo de rede social, né, a saída do Orkut, início de Facebook, depois o declínio do Facebook e a ascensão do Instagram. Trabalhando, só que o nosso core sempre foi muito a parte de site, projeto, aplicativo. 2020, a Randon nos chama querendo uma aplicação para uma necessidade específica lá dentro. Eu virei para o meu sócio na época e falei, cara, isso aqui não é coisa que uma produtora de sites ou que uma agência digital possa fazer. Eu acho que isso aqui é uma empresa de software que tem que fazer. E, por consequência, por a gente desenvolver muito produto digital dentro da DIN na época, a gente tinha uma equipe de programadores. Eu cheguei para ele e falei, cara, para mim não está fazendo muito sentido, porque não é sonho de carreira de nenhum programador trabalhar numa empresa de publicidade. Eu acho que o movimento certo da gente fazer é a gente abre uma fábrica de software. Essa fábrica de software é especialista em construir, a fazer a parte de programação, de aplicativos, sites que a outra empresa fecha. Então essa empresa controlava o processo, e controla até hoje o processo, faz o layout, tem todas as etapas, e subcontrata uma empresa do grupo para fazer a parte de programação. Então eu cheguei para ele e falei, cara, eu acho que a gente precisava abrir um negócio, eu já tenho o nome, já tenho até identidade visual, porque a gente já tinha feito uma incursão no passado com uma outra coisa, que eu já tinha logo, já tinha nome, já tinha tudo. Aí ele chegou, não, vamos fazer. E de lá para cá, cara, eu tive muita sorte de ter as... E como você chamou essa outra empresa? Essa é Nomad, né? Então a gente começou ali em 2020. De lá para cá, foi muito interessante porque a Nomad foi tomando uma proporção muito maior do que a gente imaginava, né? Muito em virtude também da gente ter na época chamado pessoas que eram da equipe para serem nossos sócios nessa operação. Hoje é uma empresa que fatura muito mais do que a DIN. E eu diria que é algo que eu sinto muito orgulho, assim, né? Da gente ter tido uma ideia, um estalo, que chamei as pessoas certas no momento certo, aquilo funcionou e aí a gente veio numa escalada de bons resultados. 2021, eu abro mais uma, que é a Pollen. A Pollen ela é uma empresa de terceirização de trabalho criativo. Então, o que acontece? O que acontecia? Né? E o que eu percebia, e continuo percebendo em muitos lugares? Várias empresas hoje preferem ter agências in-house, né? Ou seja, pessoas dentro da equipe que façam o trabalho publicitário. Então, se tu tem uma empresa, principalmente no ramo de varejo, né? Que tu tem muita demanda de, sei lá, fazer banner, fazer flyer, fazer um monte de coisa. Terceirizar isso para uma agência é muito custoso. Então, o que eu comecei a perceber? Também por dois motivos, tá? As melhores pessoas começaram a sair das agências e trabalhar em casa por conta. E essas empresas, né, principalmente como eu falei, as empresas de varejo, elas tendiam a criar agências internas. Só que qual que é o problema de tu criar uma agência interna, né? Tu tem todo o custo dessa operação, sai alguém, tu tem que repor, e não é uma atividade core da empresa, né? A tua atividade é o varejo. Tu tá criando uma mini empresa aqui dentro que tu precisa ter know-how de publicidade, precisa ter uma série de outros fatores. Então, qual que é a nossa operação hoje, né? A gente cria as equipes e aloca essas equipes dentro dessas empresas in-house, né? Então, a gente já tem alguns contratos operando e esse é o trabalho que a gente faz hoje, né? Então, as empresas que não querem contratar uma agência, a gente monta essa equipe e aloca essa equipe internamente, né? Então, e essa equipe ela seria composta por o quê? Cara, de tudo que tu imaginar, desde videomaker, designer, copywriter, tudo que tu imaginar, a gente monta e a gente entrega. Né? Então, ela é um modelo diferente porque foi muitas das percepções que eu fui vendo no ramo de agência. E, de novo, essa foi uma empresa que um grande amigo hoje, sócio, né, que é o Diego, veio de uma vivência de mercado e ele falou, cara, eu estou percebendo que os melhores talentos não querem mais ficar trabalhando das 8 às 6. Eles querem ter liberdade, principalmente ali depois com a pandemia, que daí todo mundo foi para casa, a gente percebeu que era inevitável que os melhores profissionais eles iam trabalhar para quem eles queriam. Né? Então hoje a gente consegue fazer isso, consigo alocar boas pessoas dentro dessas equipes para fazerem esses trabalhos. Então eu diria que acabou se tornando uma terceira operação também bem bacana para a gente. Então, era o que eu ia perguntar, porque como um empreendedor e gestor, a gente sabe que a grande dificuldade
dentro de uma empresa é reter um talento, né? Então, você até comentou que você tem uma pequena participação, uma sociedade, mas também muito em razão do que o mercado está querendo hoje, né? Uma empresa, ela não quer de varejo, como você disse, não quer ter mais uma agência dentro da empresa. Então, ela vai fazer um contrato e vai pagar pelo resultado, né? E isso, você está entregando toda uma estrutura, né, com profissionais altamente qualificados para entregar o resultado para aquela empresa. Exato. E para a empresa, pouco importa as pessoas que estão lá. Né? Por exemplo, cara, um designer saiu do time, entra outro, pluga outro e vai embora. Então, tu não tem esse período, né, essa morosidade de, putz, saiu alguém da equipe, então agora tem que contratar outra pessoa. E como eu falei, não é o core daquela empresa ter uma agência interna. A agência é uma consequência de uma série de decisões que eles tiveram lá dentro. Então, o que a gente faz é isso. Então, tem trabalho, obviamente, de toda a parte de produção de vídeo. Então, tem empresas que montam, né, seu setor ali para produzir vídeos, porque hoje vídeo é o grande asset, né, de internet. Sem vídeo, a pessoa não decola em rede social, não decola em lugar nenhum. Então, acho que tem um pouco dessa visão, assim, né, da gente conseguir enxergar um pouco, as pessoas chegarem para mim com alguma ideia, eu falei, tá, mas e se a gente fizesse isso? E aí eu questiono de volta, a pessoa, bom, então vamos iniciar um negócio disso, então, sabe? Então, é um pouco disso, assim, como eu falei, eu sempre comecei empresas na minha vida por consequência, né, de alguém chegar para mim com alguma coisa, me espetar aqui e eu falar, cara, isso faz sentido. E a gente desdobra a partir daí, né? E como eu falei, eu sempre fui muito feliz de ter as pessoas certas do meu lado. Desde o começo, desde o meu primeiro sócio na Nadine até agora, são pessoas que, cara, eu confio 100%, que eu tenho um prazer de dividir os dias com essas pessoas, porque eu sou um cara que eu sou muito pro lado criativo, assim, eu não gosto de ficar controlando o número, ficar controlando, sei lá, a hora que a pessoa trabalha. Cara, zero. Para mim, eu realmente não gosto disso. Eu gosto de sentar e criar. Então, por isso que eu tenho que ter as pessoas certas do meu lado, né? Porque essas pessoas me ajudam a enxergar os números, me ajudam a enxergar os processos. Obviamente, se tem algum problema, a gente vai lá e vai resolver junto. Mas se eu pudesse elencar assim, aquilo que eu mais gosto de fazer, aquilo que eu priorizaria no meu dia, hoje, sem dúvida, é sentar e criar. Assim, é uma coisa que eu adoro fazer, é o que eu sinto que eu nasci para fazer, e que se me perguntasse, cara, se tu não pudesse fazer isso, o que tu faria na vida? Eu não sei. Né? Então tem um pouco disso também. Então acho que tem um pouco dessa ânsia de tentar fazer sempre bem feito, fazer aquilo melhor, sentar, criar, e ao mesmo tempo, né, confiar nas pessoas que estão ao meu redor ali para me ajudarem a tocar o restante das operações. Sim. Hoje nós temos uma evolução muito grande das tecnologias. Toda hora estão surgindo novas ferramentas no mercado, principalmente no ramo de inteligência artificial. A gente vai falar um pouco disso depois. Mas tem sites que eles mostram todas as ferramentas que estão surgindo dia, e são dezenas, às vezes centenas de ferramentas novas todo dia. E já com as mais consolidadas, como vocês devem usar muito Photoshop e ferramentas similares. Como que é a aplicação dessas ferramentas no dia a dia? Eu uso essa ferramenta que está consolidada no mercado constantemente, ou eu uso um tempo e de repente ela se torna defasada e daí eu tenho que reaprender uma outra ferramenta diferente? O que eu enxergo hoje são essas ferramentas, dificilmente elas vão substituir a ferramenta principal, né? Tu mesmo falou ali o caso de Photoshop. Photoshop hoje incorporou uma série de recursos de inteligência artificial que antigamente tu tinha que partir para outras alternativas. Então sim, no dia a dia hoje, como a gente falou, existem N coisas, tem coisa nova o dia inteiro aparecendo, todos os dias, o tempo inteiro, só que tem um trabalho de discernimento de eu chegar e entender que, ok, essa é a minha ferramenta principal de trabalho, e o que eu preciso fazer para esse momento? Né? Sei lá, eu preciso animar alguma coisa, eu preciso criar algum recurso que esse programa aqui me limitou, eu vou procurar uma inteligência artificial para isso. E o que eu percebo muito assim, é que tem muita gente vendendo curso, né, de IA, de prompt, mais um monte de coisa. A velocidade que esses cursos estão saindo não é suficiente para a velocidade das tecnologias que estão surgindo. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente utiliza hoje muito no dia a dia ferramentas de criação de imagem, né, como Midjourney e Firefly da Adobe, entre outros. Antigamente, a gente tinha que fazer tudo no prompt. Então, eu quero uma imagem assim assado, com câmera tal, iluminação assim assado, no fundo eu quero que seja isso. Hoje não, né? As próprias ferramentas ao longo de meses evoluíram para que tu faça tudo na base do clique ali. Eu quero mais assim, mais assado, quero mais para cá, com a cor tal. Então, sabe, esses cursos acabam ficando defasados muito rápido. E a gente utiliza isso muito no dia a dia. Então,
Eu acho que é bom tu estabelecer ali uma carteira de ferramentas ali que tu vai utilizar, né? Uma maletinha de ferramentas que tu vai utilizar no teu dia a dia, com as 5, 6 principais, e depois você tem alguma ali que tu precisa fazer. No caso, eu tenho um cliente que ia participar de uma feira e que precisava fazer uma máquina dele fazendo alguma operação animada lá. Eu falei, cara, interno é um pouco difícil de fazer, a gente vai ter que contratar alguém para animar e tudo mais. Aí eu joguei num site lá de inteligência artificial, ele animou a máquina, por sorte, como eu queria. Falei, cara, salva isso aqui e vamos entregar. O trabalho ficou feito em alguns minutos, né? Então tem isso também, né, de agilizar muito o trabalho, de agilizar muita coisa. Tem aquela expressão, né, que a gente ouve muitas vezes, né, que nada supera uma máquina, nada melhor que uma máquina, mas nada supera um homem com uma máquina, né? Então, eu acho que é a combinação do ser humano ali de saber o skill certo para colocar a ferramenta certa em operação, ou muitas vezes juntar ferramentas para que eu consiga gerar alguma coisa melhorada, né? Então, os resultados que a gente tem hoje em termos de aplicativo, design ou qualquer coisa que tu pode imaginar são muito melhores por conta disso, né? A gente leva muito menos tempo para fazer aquilo que a gente levava anteriormente, né? Só que, claro, tem que ter o conhecimento para saber quais ferramentas tem que combinar ali para conseguir sair um resultado interessante. E como é que é a cobrança com os funcionários? Eu cheguei para trabalhar contigo. Uhum. Porém, eu digo que eu tenho esse conhecimento aqui e chega na hora e bate aquele aperto e eu não, sei lá, não consigo interagir com os meus colegas. Sim. E não me encaixo que a gente falou, montei essa equipe aqui, não me encaixei na equipe. Eu consigo ser remanejado para uma outra equipe para trabalhar melhor? Sim, na verdade, eu acho que vai muito Isso a gente percebe muita coisa no próprio momento da contratação. Né? A gente percebe se a pessoa é mais introspectiva, se ela é mais extrovertida, se ela tem um pouco desse aspecto de querer internalizar muito as coisas, se ela é mais quieta, mais falante. Então, eu diria que não é uma surpresa quando a pessoa chega para trabalhar no dia a dia e ela tem um comportamento como tu descreveu. Mas nesses casos, a gente normalmente avalia a pessoa por aquilo que ela sabe fazer. Eu já tive várias pessoas que trabalharam comigo que eram super introvertidas, super tímidas, que elas precisavam estar num ambiente só delas, mas que elas faziam um trabalho fantástico. Então, sabe, aquela expressão, né, que não dá para julgar o livro pela capa? Exato. Ou a capacidade do peixe de subir em árvore, é tipo isso, né? Não dá para eu julgar uma pessoa introvertida com a capacidade dela de ser aberta com os colegas, né? Isso não precisa acontecer. O que eu quero é uma pessoa que entenda os valores da empresa, que saiba fazer o trabalho e que faça o trabalho, sabe? E a gente não tem controle, assim, de, cara, trabalhou 85 horas, trabalhou 20, o trabalho tem que estar feito. No momento que o trabalho está feito, a gente parte para o próximo e assim vai, né? Eu acho que esse nível de controle, assim, de empresa grande, eu particularmente nem gosto, porque como eu falei para vocês, eu saí de experiências em que eu precisava controlar tudo. E não é uma experiência interessante, sabe? Então, principalmente para pessoas que nem eu, que são mais do lado criativo da história, né? E menos do lado analítico. Se eu fosse mais analítico, talvez eu gostaria, né, de poder cronometrar tudo, ter a minha organização ali de tarefas bem bonitinha. Mas como eu sou do lado mais criativo, é um lado um pouco caótico, né? Então, eu espero que as pessoas que trabalhem comigo simplesmente cumpram o papel delas. Acho que esse é a grande questão. Não interessa o perfil dela, se ela é introvertida ou extrovertida. Acho que para mim é justamente o fato delas fazerem bem feito o trabalho que elas foram contratadas para fazer. Show. Entregar o resultado, né? Exato. Nós falamos agora há pouco dessa questão da mão de obra, né? Que é um desafio que a gente vem enfrentando neste momento, de as empresas entenderem que tem um profissional que tem um conhecimento técnico, uma capacidade, mas esse profissional ele já não está mais confortável, entendeu? E ficar ali 40, 45 horas semanais e ele quer ter um horário mais flexível, né? E boa parte do que está acontecendo com o mercado é que, claro, exceto o setor de indústria, que precisa ter realmente a mão de obra trabalhando, porque a produção demanda disso, né? De reduzir custos e ter toda uma eficiência operacional, mas tirando essa parte, hoje a grande fatia da economia brasileira já está indo para os serviços, né, cara? Então, a gente está falando de pessoas que
estão colocando uma MEI, abrindo uma pequena empresa individual, né? Ou tendo alguns negócios familiares, e assim vai. E são pessoas que têm conhecimento técnico, entendeu? Por exemplo, de gastronomia, ou de reparo, de conserto de ar-condicionado, mas não sabe se vender. E aí eu vou costurar essa minha colocação com a seguinte pergunta. Hoje, os clientes estão indo até os teus negócios ou vocês prospectam e chegam até os clientes? Como está essa comunicação entre vocês? Cara, eu acho que tem uma simbiose aí entre quem eu sou enquanto pessoa e as empresas, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais agora. Desde o início da minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, muito tímida. O fato de eu abrir empresas me forçou a ser alguém mais extrovertido. Ter que me abrir, a falar melhor, a me posicionar melhor, porque a vida te dá o empurrão e tu tem que fazer isso. Só que eu, internamente, eu ainda sou muito, muito tímido e muito introvertido. Eu sou muito reservado, sou muito low profile. Tanto que minhas redes são fechadas, eu não abro para muita coisa. Se eu posto só para os melhores amigos lá, que são as pessoas que eu quero que vejam aquilo. Então, um pouco disso acaba se estendendo para as empresas. Tá? Embora eu tenha sócios com personalidades completamente diferentes, durante muito tempo, as empresas foram um reflexo de quem eu era. Né? Então, assim, hoje, e de certa maneira sempre foi, numa das empresas até não, mas nas outras, eu preciso fazer um trabalho bem feito para que o mercado veja aquele trabalho e que eu seja contratado para o próximo. A gente sempre teve muita dificuldade de contratar comercial das empresas porque o comercial ele não entendia que era um processo de esmero, que eu queria entregar uma qualidade superior, que tem X e Y processos que eu preciso respeitar e que muitas vezes o comercial estava lá para jogar trabalho para dentro. E a gente começou a ter uma inversão de valores. Falei, cara, eu não consigo entregar com essa qualidade se a gente continuar jogando esse monte de trabalho aqui. Então puxa o freio de mão e passar de novo a ter uma visão completamente reativa ao mercado. Tá? Eu sei que para muitos isso é uma estratégia suicida, tá? Mas eu realmente acredito nisso, que o melhor comercial é um trabalho bem feito. Então até hoje, assim, numa das empresas a gente tem hoje uma pessoa que atua no comercial, né, que faz a venda técnica, que a gente conseguiu, graças a Deus, encontrar uma pessoa competente para isso, porque é muito difícil. A venda técnica, principalmente na parte de software, ela é extremamente complicada. E para tu encontrar uma pessoa que encaixe no time também é difícil. Então a gente foi muito feliz de encontrar a pessoa certa. Mas para as outras empresas, a gente ainda acredita vamos fazer menos trabalhos ao longo do ano. A gente maximiza os ganhos em cima desses trabalhos, mas faz o trabalho como tem que ser feito. Né? Então, com processo, com o melhor recurso possível, com as melhores pessoas. Né? Então, eu sempre priorizei muito ter menos pessoas na equipe e pessoas muito boas. Né? Então, é uma inversão um pouco, né, de como a grande maioria das empresas trabalha, né, que joga trabalho para dentro o tempo inteiro. A gente tem uma filosofia um pouquinho diferente. Né? Muito, como eu falei, pela minha própria filosofia, de ser mais low profile. Eu prefiro que o meu trabalho fale por mim. Né? Então, acho que, como eu falei, para mim não existe comercial melhor do que um trabalho bem feito. E faz mais de 12 anos, né, que a gente começou aí o trabalho, 12, 13 anos, a gente nunca ficou sem trabalho. Né? Porque, de fato, as empresas vêm, nos procuram, olha, eu gostei daquilo lá, dá para a gente fazer algo assim? Dá, vamos fazer específico para a tua finalidade. Então, acho que tem bastante disso. Assim, por isso que eu falei que está muito conectado com quem eu sou enquanto pessoa física, né, estendendo isso para as pessoas jurídicas. Então, dá para dizer que a demanda está só aumentando. Sim. A gente passa por um momento de mercado também, né, que teve uma alta recentemente, a gente percebeu isso. Muitas empresas querendo criar projetos novos para se diferenciarem por conta de competição, por conta de mercado externo, por conta de uma série de fatores. Então a gente percebe que tem muita demanda ainda retraída de mercado, né, de coisas que muitas empresas que começaram projetos e depois não acabaram não finalizando. Então a gente chega ali no final para tentar ou finalizar aquele projeto ou recomeçar uma parte dele. E eu diria que, como eu falei antes, né, nunca a gente ficou sem trabalho por conta disso. Né? Bem pelo contrário. O trabalho tem crescido, as empresas têm nos procurado, e isso sem a gente mover nada em termos comerciais. Então, obviamente, para algumas empresas, para outras não, mas tem muito dessa visão de eu quero fazer sempre o melhor possível, eu quero entregar muito redondo, porque eu sei que se alguém vê esse trabalho redondo, vai querer nos procurar.
Então, e a gente já teve N casos assim, né? Durante muito tempo a gente se cadastrou em premiações internacionais, então a gente ganhava as premiações, o pessoal nos procurava porque viu nas premiações. Até hoje as pessoas veem esses prêmios que a gente ganhou, nos procuram por conta disso, porque isso te dá um nível, né, um level de qualidade acima. E quando tu tem isso aí, as empresas te procuram por conta disso. Né? E não tem barreira geográfica, né? Hoje, quem quiser ser cliente de vocês pode contratar o serviço e vocês, dependendo do que for, entregam em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Hoje a gente trabalha com médias e grandes empresas, na grande maioria. Né? Então, são empresas que já têm um certo processo, que a gente acaba sendo muito participativo também na decisão dos projetos. Então, são equipes grandes. Eu diria que talvez, claro, a nossa atuação maior ainda é aqui no Rio Grande do Sul. Né? A gente hoje tem projetos espalhados por várias cidades aqui. E tem projetos, obviamente, fora. Né? Então, a gente teve uma leva de projetos aí do Mato Grosso, do setor de construção, que do nada começou a aparecer. Acho que a gente lançou 2 projetos lá e aí outras empresas viram, começaram a nos contratar também. Obviamente, Rio-São Paulo, por conta de demanda de mercado, né? Porque existe muito. E trabalhos internacionais também, né? A gente já fez bastante coisa para fora, Estados Unidos, Oriente Médio, Europa, enfim, né? Tem bastante trabalho que foi feito. E toda a equipe é situada aqui? Ou tem bastante gente que trabalha online, home office? Em 2 empresas, obviamente, a gente tem as pessoas remotas, né? No caso da Pollen, com certeza, porque são equipes remotas que a gente monta. Na DIN hoje é 100% remoto. Né? As pessoas muitas vezes querem ir no escritório, elas vão, mas não obrigatoriamente. Né? A gente não tem essa obrigação. Na Nomad, que é a nossa empresa de software, sim, a gente tem bastante gente presencial, porque tem muita gente começando e precisando aprender. E aí tu precisa ter alguém do lado plugando informação, repassando conhecimento. Né? Então, nesse caso, sim. Mas hoje eu diria que as nossas operações, se precisarem ser 100% remotas, elas podem ser. Né? Só que o que a gente está percebendo é que está tendo uma inversão. Né? As pessoas que estão no remoto querendo... Cara, eu quero ir algumas vezes no escritório por semana, só para ver gente de novo, para me socializar um pouquinho. Então é normal, né? Eu acho que faz ponto. A gente foi para o extremo e depois voltou. Né? Então a balança acaba sempre ficando no neutro. Né? Eu tenho uma dúvida pessoal que eu sempre trabalhei com empresa familiar. Seria os meus parentes e eu sempre fiquei na resolução de problemas dos meus parentes, seja coisas simples como fazer serviço de banco, resolver alguma coisa na rua, administrar os problemas dos pais, aliados com os problemas da empresa. E eu nunca tive uma organização muito clara do que fazer primeiro e o que fazer depois, e eu acabava sempre me sobrecarregando e tendo meio que um burnout, assim. E chegava no fim de semana e eu só queria abrir um buraco e pular dentro. E chega de problema. E iam aparecer mais problemas. Tu tem 3 empresas. Como é que tu faz para dividir os problemas de cada empresa sem levar para outra empresa? Cara, eles vão sobrecarregar, só que aí está na tua capacidade de poder dizer, olha, vocês aqui não tem nada a ver com esse problema aqui, então tem muito uma capacidade de organização própria, né, de não levar um problema de uma empresa para outra, porque daí vira o caos, né? Então, sim, no dia a dia tu tem que ter um período ali que, olha, gente, pausa aqui, eu vou me ausentar um pouquinho aqui, vou resolver isso aqui, depois eu volto e a gente continua de onde a gente parou. Então, acho que essa organização de dia a dia, organização de tarefas, ela é essencial para que tu consiga fazer isso. Né? Durante muito tempo, né, eu também sofri um pouco dessa questão de preciso fazer, e aí quando chega no final do dia tu tá exausto, mas eu acho que muito do que eu aprendi depois em consulta médica, em consulta com nutricionista, que sempre me falava, cara, vai procurar uma atividade, porque tu vai ver que isso vai te desafogar um monte de coisa. Então todo aquele estresse mental e aquela sobrecarga que tu tem no dia, jogar em alguma atividade te dá muito relaxamento depois. Aí tu volta a pensar, o problema nem era tão grande assim, né? Então deixa eu parar agora eu vou resolver. Né? Então muitas vezes eu acho que esses escapes que a gente tem, né? Partindo para esse lado mais saudável da história, acho que eles são essenciais para te ajudar a nivelar o teu nível de estresse também. Né? Falar aqui me surgiu na mente o exemplo da história do Peter, que ele é conhecido popularmente pelos canais no YouTube Way Nerd, né? E ele também veio da internet, sabe? E ele fez muito dinheiro, já estava, vamos assim dizer, rico, e, cara, não se acomodou
e foi para as redes sociais, YouTube, e ela alavancou canais no YouTube com audiência gigantesca. E recentemente eu vi uma palestra dele em que ele cita, sabe, de uma maneira até bastante humilde, em que ele consegue enxergar vertical, assim, uma ideia de negócio, entendeu? Se ele quer empreender, ele tem uma ideia, a ideia é boa, ele faz a pesquisa e sabe que aquela vai ter demanda para aquele projeto, ele entende verticalmente como começar, como subir os degraus, colocar essa empresa no ar e ganhar dinheiro. Hoje, com a experiência que você tem, nas empresas que você já constituiu e que pretende constituir, eu imagino, né? Que as ideias estão aí surgindo. Tá fácil para você também verticalizar, montar uma empresa e como tem aquela expressão americana que fala make money, fazer dinheiro, diferente do que a gente aprende aqui no Brasil, que é ganhar dinheiro, né? A gente quer ganhar, não. É fazer dinheiro. Para você hoje está bem estruturada essa ideia de montar uma empresa e fazer dinheiro? Tudo vai da base do exercício, né? Então quando tu faz uma vez tu aprende, quando tu faz a segunda vez tu aprende mais, quando tu faz a terceira tu aprende de novo. E hoje estou no nível que eu, graças a Deus, devido a todas as minhas experiências anteriores, eu consigo enxergar já quais são os pontos do processo que podem dar problema, os pontos do processo que eu preciso me dedicar mais, que eu posso delegar muitas vezes. Então, muitas vezes tu consegue ver essa matrix aí, tu consegue saber, né? Qual que é o teu papel, porque tem que estabelecer o teu papel nesse processo, isso é indiscutível. Eu diria que assim, claro, não existe uma receita de bolo, mas se tivesse que começar de novo, alguma outra coisa, sem problema, né? Porque hoje, se precisar, por exemplo, fazer todas as atividades que a minha equipe faz, eu conseguiria fazer. Iria fazer muito menos do que a equipe inteira faz. Mas se eu precisasse pegar lá da atividade 1 até a atividade 100, vamos supor, eu saberia fazer cada uma daquelas etapas. Talvez não com a mesma... Talvez não, com certeza não com a mesma capacidade que hoje a equipe tem, mas, cara, eu consigo fazer todas as etapas do processo. E isso também vale para o começo da empresa, né? Então, desde a elaboração do plano de negócio, sentar com as pessoas certas, saber quem acionar, saber para onde é que a gente vai, escolha de portfólio de produtos, escolha de portfólio de serviço. Então, tudo isso são exercícios que eu particularmente fui fazendo ao longo do tempo e que hoje me deixam muito mais tranquilo. Caso eu precisasse, ou eu precise no futuro, criar algo novo, eu já meio que pego toda essa experiência e faço uma transição para essa nova operação. Falando hoje da ascensão das tecnologias de inteligência artificial, todo mundo fala que está escalonando muito rápido e está comendo os empregos de todo mundo. Como que vocês veem esse processo de... eu sou designer, mas eu jogo aqui na ferramenta de IA e ela me dá todo o processo pronto. E daí eu envisiono que eu quero trabalhar nessa empresa, mas a empresa, pelo que eu vejo, daqui uns dias tem só o dono, o CEO, e o resto é tudo robô, fazendo o serviço. Cara, assim, obviamente, vai ter trabalho que vai ser limado pela IA, isso não tem o que fazer, né? Porque ela agiliza muito trabalho, só que ela agiliza muito trabalho manual. A IA ela é muito boa se tu souber dizer para ela muito bem o que ela precisa fazer. Então, muitas vezes tem situações diferentes que se tu dá o comando diferente, ela vai reagir de uma maneira diferente. Então, qual que é a minha visão sobre isso? Assim, sim, muitos empregos, infelizmente, vão acabar sendo extintos, porque é natural do processo, porque tem muita gente na base da pirâmide, né, que faz operações muito simples. E isso a IA vai acabar tomando de assalto. Só que eu diria que quem realmente faz a diferença, que é quem resolve o problema. Porque no dia a dia das empresas a gente precisa resolver problema. Essa é a grande questão. O cliente chega para mim com uma necessidade e eu preciso ter o discernimento de saber qual que é a solução que ele vai precisar. Então, para isso, eu ainda acho muito difícil, né? Porque tu precisa ter esse nível de rede de conhecimento, tu saber exatamente, cara, eu preciso dessa ferramenta, eu preciso dessa pessoa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, e esse processo. Então, tu unir tudo isso é um pouco mais difícil. Confesso que eu achei que a parte criativa iria ser a última a ser impactada pela IA, e foi a primeira. Né? Então, os geradores de imagem hoje fazem artes, muitas vezes, maravilhosas. Né? Então, isso, assim, agiliza muito o trabalho. Só que para que vai ser usado aquilo? Qual que é a finalidade? Para onde é que eu vou? Né? Então, vai muito de tu ter... Sim, vão ter menos pessoas, então, só que vão ter pessoas que talvez
estejam ali para pensar mais e poder aplicar melhor a solução no dia a dia. Então, essa é a minha visão. Certo. E se eu quiser hoje trabalhar contigo nas suas empresas, na Nomad, qual que é o caminho para mim chegar lá? Cara, a gente está o tempo todo com vaga aberta, então a gente não nega ninguém, vamos dizer assim. O caminho tradicional chega para a gente, envia lá a tua proposta de currículo, a gente vai avaliar. A gente hoje tem um programa de conhecimento interno, porque o que acontecia muito? Assim, a gente, por ter um método um pouco diferente e ter algumas exigências de qualidade muito grandes, a gente pegou muita gente no mercado que simplesmente não encaixava. Né? Que a gente pegava no mercado alguém, sei lá, pleno, sênior, chegava ali, o cara muitas vezes não sabia fazer algumas atividades. Então a gente, não, peraí, vamos começar do zero. Então, quando a gente abriu a Nomad, a gente abriu com essa intenção de treinar as pessoas e fazer com que essas pessoas preenchessem e chegassem na escala do júnior, pleno, sênior dentro da equipe. Formando-as, né? Formando as pessoas internamente. Então, até meus sócios participaram de um podcast recentemente com a Rocket City, né, que é uma empresa que treina desenvolvedores. E justamente para falar sobre esse nosso programa, né? A gente começou com 2 sócios, na verdade um sócio, depois outro sócio acabou entrando na operação. E eu diria que hoje a gente está em 13 pessoas na equipe. De toda essa galera, cara, eles foram subindo. Agora, recentemente, a gente teve que trazer 2 de mercado porque a gente não ia ter tempo suficiente para treinar, porque tinha muito projeto para entregar. Mas todo o processo, ele foi linear. Então, as pessoas foram entrando, foram aprendendo. E muitas vezes, cara, pessoas de áreas completamente diversas. Tem formado em educação física, que era professor de escola, que se descobriu na programação e que hoje é um baita de um profissional de programação. Tem pessoas tem um cara que era gerente de banco, fez uma guinada de carreira e hoje é desenvolvedor. Então, assim, cara, tem que voltar aos steps. Então, ela começou lá do não sei nada, como é que eu faço para começar a aprender isso? Então, assim, a gente hoje eu tenho a sorte de ter sócios muito bons, que são pessoas que conseguem passar muito bem o conhecimento. E o legal é o seguinte, começou com esses 2. Só que conforme as pessoas foram subindo nessa esteira, as outras pessoas que estão no meio do processo também foram ajudando os mais novos. Então hoje, cara, a gente está com um ambiente muito legal, assim, porque tem as pessoas que estão lá dentro já há um tempo, que estão ensinando os mais novos, junto com o pessoal que está lá desde a fundação. Então a gente cria essa rotina, né, virtuosa de aprendizado. E eu vou te dizer, eu tenho muito orgulho de projetos que hoje um júnior nosso faz, que, cara, é difícil um pleno hoje no mercado fazer. Justamente porque eu sou um cara muito exigente com relação à qualidade, né? E os meus sócios também. Então, quando a gente pega, cara, não, tem que fazer de novo. Vamos fazer de novo. Vamos, aqui tu ajeita tal coisa, aqui vamos fazer de tal jeito. Então, isso acaba, né, indo para o mercado um produto muito mais bem acabado e que, de novo, alimenta toda aquela roda que eu comentei antes de trabalho bem feito, chama novos clientes chamam novos clientes e assim vai, né? Assim a gente roda essa roda virtuosa do sucesso aí. Então, Eduardo, concorrência não é um impedimento, não é ameaça. Dá para dizer que vocês não têm concorrência. O trabalho está sendo feito de boca a boca, né? O resultado, né? Os clientes estão vindo até vocês. Não, assim, eu obviamente não sou daquela opinião de que não existe concorrência, tá? Eu acho que existe sim. E, eu sempre brinco com os meus clientes quando eu estou começando um projeto. Tá? Muitas vezes, na hora do briefing ali, tal, quais são os teus competidores? Quem concorre contigo? Muitas vezes o cliente diz, não, eu não tenho concorrência, eu sou... Né? Mas, cara, não tem, porque o cliente... Quando o cliente para analisar a tua proposta e a proposta de outro, tu está concorrendo com alguém. Né? E a gente faz isso no dia a dia. A gente vai no mercado, a gente concorre, muitas vezes entre o melhor iogurte, né? Muitas vezes pode ser pelo rótulo. Mas a gente faz um comparativo, faz uma concorrência. Então sim, tem concorrência, e eu acho que isso é natural em qualquer mercado. Está na maneira como a gente se posiciona. Então, hoje a gente se posiciona dessa maneira, de entregar algo com muita qualidade, com calma, com processo, né? Que difere um pouco. E tem empresas que não fazem isso, está tudo certo, né? Tem fábricas de software que trabalham com bastante demanda, então entrega e parte para o próximo trabalho. Não é como a gente prefere trabalhar, né? A gente hoje prefere crescer mais estruturado, por isso até que a gente não deu saltos de crescimento exponenciais,
Porque a gente sempre teve muito critério na hora de escolher as pessoas, de escolher os projetos que a gente vai trabalhar. A gente diz muito não. Então, muitas vezes chega projeto pra gente que a gente vê que não tem muito encaixe com o que a gente deve entregar, seja pelas pessoas, seja pelo próprio projeto. Então, quando a gente percebe que pode ter algum problema, a gente, cara, não, a gente nem vai começar. Então, já, obrigado, pode procurar ali, quem tu quiser procurar, mas a gente se dá o direito de não querer esse trabalho, né? Então, isso acontece, tá, no dia a dia. Você citou cronologicamente até no começo lá do teu empreendedorismo algumas dificuldades, velocidade de internet, software, né, que não atendiam ali a imaginação, a criação que você queria desenvolver. E colocando hoje, quais seriam as barreiras, as dificuldades assim, que tu encontra em termos de empresa, de entregar um produto com uma melhor qualidade para o teu cliente, ou até mesmo a expectativa que o teu cliente chega até você e você não está conseguindo? Quais são o funil aí que você está encontrando? Eu acho que a expectativa do cliente hoje chega muito mais alta por conta de todas essas ferramentas, né? Porque ele sabe que alguns processos hoje é mais fácil de serem feitos do que antigamente. Isso é natural do processo. Só que ao mesmo tempo eu percebo que assim tem dependendo da forma como tu vai desenvolver o projeto, a gente muitas vezes se dá o luxo de dar o ritmo, né, de como a gente acredita que seja. Então muitas vezes o cliente chega com alguma dificuldade, com alguma coisa que a gente já de antemão já consegue resolver. Então vai muito de conseguir entregar valor com pouco tempo, né? Eu acho que o cliente conseguir entender que tu tá ali para ajudar ele, para resolver um problema, e eu acho que a partir disso tudo se desenvolve, né? Como é que funciona a cobrança do cliente em relação a prazos? Eu preciso, a gente agenda esse trabalho para fazer em torno, sei lá, um mês e meio. E daí tá chegando perto do prazo da entrega e o cliente fala, não, eu quero uma semana antes. Cara, eu tenho um sócio meu que sempre fala isso e isso é verdade. Assim, combinado não sai caro. Então, se a gente combinou tal data, vai ser entregue tal data. Ponto. Eu acho que isso faz parte do nosso processo interno de qualidade. O que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes o cliente chega pra gente e, putz, cara, eu tenho uma feira que eu vou precisar mostrar esse projeto na feira e eu preciso adiantar. Aí a gente chega com uma solução paliativa. Tipo, cara, a gente não vai conseguir terminar isso aqui porque o nosso cronograma não era para estar entregue nessa data. O que a gente pode fazer? A gente vai te entregar uma solução no meio. Não é nem o completaço que tu precisa, nem o nada, que era o começo do projeto, né? Então a gente chega para no meio ali, que daí o cliente fica contente e a gente também, porque a gente só muda um pouco a rota para conseguir chegar naquele nível de projeto que a gente precisa. Então, acho não que chega a fazer crunch com os funcionários para entregar? Cara, não, eu sou contra isso, assim. Embora a gente já teve que fazer no passado, em algumas situações, não é algo que eu gosto de fazer. E, de novo, eu acho que as empresas elas são muito reflexo de quem eu sou e de quem está comigo nessas empresas também. A gente abomina ter que ficar depois de horário para fazer qualquer coisa. Então, ou a gente se organiza para fazer durante o expediente, ou o prazo não é aquele que a gente combinou. Deu algum problema ali na identificação do prazo. Então isso é batata, assim, não tem como a gente não saber disso antes. Então por isso que assim, tem situações que o cliente chega, putz, eu preciso adiantar o projeto. Então beleza, mas a gente vai estruturar um caminho paliativo que a gente consiga entregar. Eu nunca vou chegar para ele um dia e vou dizer, não tá pronto. Mas por quê? Porque a gente não terminou. Então, cara, isso não pode acontecer, né? Então, acho que o compromisso é quando a gente firmou lá atrás. A gente firmou o compromisso que a gente vai entregar em tal data, a gente vai entregar em tal data. O que acontece muitas vezes é que a gente precisa que o cliente também esteja no mesmo ritmo, né? Então, a gente manda coisas para validação. E, às vezes, o cliente se passa no prazo de retorno, aí às vezes fica 2, 3 semanas sem responder, aí quando ele responde, preciso para tal data. Pois mas aí tu ficou 3 semanas sem me responder, né? Então essas 3 semanas são adicionadas ao tempo. Então quando a gente estipula um cronograma de projeto, em qualquer empresa ali, a gente sempre já coloca o prazo de retorno do cliente. Porque e o cliente faz parte, né, do prazo, porque ele entende que ele precisa validar. Então no momento em que ele entende que o prazo dele ficou vermelhinho lá, ele sabe que vai atrasar lá na frente. Mas isso é natural, né? Ele tem a visão do todo. E a gente tem implantado ferramentas, tentado tornar isso cada vez mais palpável para os clientes, né? Eles conseguirem ver
qual é a importância deles e onde eles estão no processo. Porque uma das coisas que eu sofri muito no passado era tentar deixar claro para o cliente qual é o estágio que ele está. Porque o cliente contratava o serviço, a gente começava o serviço, olha, as etapas são essas. Mas ao longo do projeto a gente ia falando para ele, agora tu tá na etapa tal, agora tu tá na etapa tal. Então vai muito de tentar mostrar para ele que, olha, eu tô no nível tal, tá, beleza. Então fica todo mundo enxergando e fica tudo certo, né? O Wagner fez a pergunta poderia ter sido como é que tu lida com pressão, né? E ele gosta de fazer essas perguntas porque é bem a ideia do Engrama Podcast mesmo. Pegar esse conhecimento, entendeu? Sim. Organizar e como que fazer uma transferência desse conhecimento para a pessoa que está ouvindo, até a nossa audiência também. Aí o Wagner, ele faz perguntas aqui para alguns convidados nossos, né, que são bem assim, cara, como que é isso? Porque ele teve uma formação, né, ele veio de uma outra área e ele, cara, e aí ele tá perguntando para si próprio, mas também para a nossa audiência, né? Isso que é massa. Exato. Cara, lidar com pressão é sempre um desafio, né? E eu vou dizer para vocês que aprender a lidar com pressão vem com o tempo, pelo menos para mim. Foi o fato de ter mais responsabilidade, constituir família, isso tudo vai te dando... Porque, de novo, né, tu saber dizer o não e saber elencar as tuas prioridades. A pressão nada mais é do que alguma coisa que tu precisava ter resolvido, ou que estourou agora, tu precisa resolver, só que aí tu para e tu pensa, cara, isso é urgente, não é urgente, qual a prioridade disso? A prioridade disso agora é o quê? É eu atender minha família nesse assunto, ou resolver isso aqui agora, que muitas vezes pode ser resolvido amanhã, que não vai mudar nada se eu não resolver agora. Então elencar as prioridades é essencial. E eu sempre fui um cara muito ansioso, só que eu nunca me mediquei. Eu encontrei formas de eu exercitar esse lidar com a pressão. Então assim, eu confesso que eu sou um cara que aquela adrenalina do prazo quando tá chegando perto, aquilo me motiva. Então, a pressão é um negócio meio que natural para mim já. Porque eu tô sempre acostumado já, eu nunca trabalho no projeto desde os primeiros dias. Eu normalmente chego, quando tá chegando perto assim, da entrega, é onde eu realmente pego para valer. Então, eu já tô meio acostumado a lidar com pressão assim, no dia a dia, para várias coisas. Então, muitas vezes eu saio, dou uma caminhada, volto, e aí coloco a cabeça no lugar, ou vou pra academia, volto, coloco a cabeça no lugar, e aí eu sei que eu tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer e já organizei. E muitas vezes é parar e desenhar, né? Tipo, cara, eu preciso fazer isso, tá pegando isso, então vou fazer dessa maneira. Então acho que é mais uma organização mental ali e conseguir muitas vezes extrapolar para outras atividades, né? Que não seja ficar 100% focado naquilo, porque aqui só vai te aumentar a ansiedade. Falando nessa questão de foco, vocês ficam... que a gente fala, fica o tempo inteiro focado ou rola se distrai com coisas que não interessa, puxa o celular no meio do trabalho? Não, cara, eu acho que o pessoal todo é muito responsável, assim, isso a gente percebe muito no dia a dia. Nos primeiros dias de trabalho a gente já vê, assim, quem funciona bem pra gente, quem não funciona, por isso a gente tem um período de adaptação, porque a gente testa as pessoas. Mas eu diria que, cara, esse é um problema que a gente não tem no dia a dia, porque tá todo mundo muito engajado, tá todo mundo querendo fazer muito bem as coisas, até porque tem colegas do lado, e aí entra muito aquela questão de eu não desapontar um outro ser humano, né? Então, o que o outro vai pensar se eu ficar pegando o celular no meio do expediente, né? Então tem um pouco disso também. Mas eu diria que o foco hoje é um problema, meio que para todo mundo, porque com o WhatsApp na mão, cara, tu tá ali trabalhando, estoura uma notificação ali, tu olha, tu já perdeu a linha de raciocínio. Então o que eu sempre recomendo, assim, para todo mundo que trabalha comigo é, se tu puder, põe o celular no modo não perturbe ali, vira para baixo e faz o que tu tem que fazer. No momento que tu... agora preciso dar uma pausa. Aí tu abre o WhatsApp, responde, todo mundo tem que responder. Porque se for urgente, alguém vai te ligar. Né? Então, eu acho que o WhatsApp, ele traz muito essa questão de fazer com que a gente fique o tempo inteiro querendo estar disponível. Só que se a gente for trazer para gerações passadas, a gente não ficava disponível o tempo inteiro. E isso era normal, né? Eu precisava falar com alguém, olha, ligava na casa da pessoa, a pessoa não está. Beleza, liga outra hora. Agora não, você manda mensagem, a pessoa não me responder em 2 minutos, eu já fico ansioso. O que essa pessoa está fazendo? Não viu a mensagem, não respondeu? Né? Então, tá muito corrido. Eu acho que isso é ruim. Né? A gente precisa parar um pouco, se organizar
E Eduardo, mantendo o assunto em organização, para te esgotar um pouco mais, só para, como vocês trabalham com resultado, e até para manter a equipe afinada, né, e alinhada com vocês, tem um mural com prazos, aí o pessoal sabe quando entregar, então eles têm esse momento de dar o foco, daí a pouco dar uma parada, fazer alguma coisa ali, se entreter, né, conversar com os colegas, até para ter uma atmosfera, um ambiente bem... A gente faz, né, em uma empresa a gente utiliza o método ágil, né, então... No próprio método ágil, a gente tem a dinâmica de fazer uma reunião diária para ver se está tudo certo com a atividade que eu estou fazendo, se eu vou conseguir cumprir com o prazo que eu acordei lá, se o levantamento que eu fiz de tempo é adequado, né, ou se tem algum entrave, daqui a pouco eu preciso de algum colega para resolver alguma coisa, então eu já resolvo ali naquela hora. Então sim, a gente tem hoje um monitor lá que eu tenho todos os projetos com o status dele, né, qual é o nível, em que etapa que está, qual é o prazo final que a gente tem que entregar. E nas outras empresas a gente tem reuniões mais semanais, porque como são atividades mais rápidas de dia a dia, às vezes não adianta, muitas vezes são atividades que entram no próprio dia, então não tem como planejar toda a minha semana, sendo que muitas vezes entram coisas pingadas no dia a dia. Então a gente faz uma reunião, olha, essa semana a gente vai focar em tal e tal cliente, a gente tem isso macro para resolver, e depois no dia a dia a gente vai resolvendo aquilo que vai entrando, né? A gente, obviamente, resolve aquilo que tem que ser resolvido na semana e mais essas pendências diárias. E vocês incorporaram dentro da estrutura com os colaboradores uma atenção em questões que são exógenas, externas assim, à empresa, que é um olhar na questão psicológica, na questão de educação física dele, se ele está fazendo atividades físicas, de nutrição. Vocês criam esse tipo de vamos assim colocar, de pautas para que o pessoal tenha um maior engajamento, maior harmonização entre a equipe? Cara, a equipe... E até cresça, né? Até melhore, se eleve, né? Como... Sendo bem sincero contigo, não, a gente não tem programas desse tipo, mas o que eu acredito muito é num bom clima entre as pessoas. Se as pessoas estão felizes de estarem ali. E, cara, a gente tem muita sorte. A gente fez a nossa confraternização agora faz alguns dias, aí no final do ano. E eu percebi que as pessoas, elas adoram estar juntas. Isso é muito legal. Isso faz bem, né? Quando tu vai trabalhar num lugar que tu gosta das pessoas, que tu tem amigos, que tu consegue interagir bem. E a gente tem tido muita sorte de encontrar as pessoas certas no momento certo. No passado a gente chegou a fazer alguns programas, né, de identificação do status emocional das pessoas e tal. Mas eu percebo que vai muito do nosso feeling no dia a dia. Se a gente percebe que tem alguém ali que está mais cabisbaixo, tal, a gente chama para uma conversa, pergunta o que está rolando, se tem alguma coisa que a gente pode ajudar. Muitas vezes afasta a pessoa temporariamente. Cara, pode resolver teus problemas sem problema nenhum. Fica ali, quanto tempo tu precisa? Sei lá, 2 semanas. Estou num período de prova da faculdade, eu estou prestes a rodar e eu preciso estudar. Já aconteceu isso, né? Então a gente deixa a pessoa ou trabalha meio turno ou fica fora, adianta as férias, deixa ficar fora um tempo para ela se resolver. Então por isso que assim, como a gente está muito olhando para as pessoas o tempo inteiro, né, e sentindo o clima, a gente percebe isso. Então, e a gente é muito humano, né? Eu diria que um dos meus principais atributos assim é olhar muito, me colocar muito no lugar dos outros. Isso muitas vezes acaba denegrindo para mim, né? Acaba ficando ruim para mim porque eu me coloco muitas vezes no lugar do outro e acabo ficando prejudicado por isso. Mas eu diria que é engrandecedor, assim, tu poder sentar com alguém, a pessoa saber que tem com quem contar, que não é só a empresa que está ali, né? São pessoas que querem o teu bem. Diferente de daqui a pouco uma empresa super grande, que tu é um número lá, que daí se tu não está bem, ok, né? Eles vão relegar isso, vão ignorar. Então, nesse caso, sim, eu acho que precisaria de uma visão, né, programas um pouco mais próximos e tal. Mas como a gente é pouca gente, tem um controle maior do ambiente, né, a gente vai lidando dessa maneira. Eduardo, qual foi a sua primeira experiência de empreendedorismo? Cara, eu diria que assim, depois de eu ter ganhado aquele concurso para fazer o melhor site da escola, eu acabei focando muito nessa atividade de web, né? Que é o que eu gostava de fazer e, de certa forma, é o que eu gosto de fazer até hoje. Com 17 anos, 16 para 17, eu estava no 3º ano do ensino médio e eu vinha num dentista aqui em Caxias e eu pegava um ônibus que saía de São Marcos e vinha para cá toda terça-feira às 2 da tarde. Nesse ônibus tinha um cara que era cobrador e esse cara já tinha passado por várias adversidades na vida. Ele chegou para mim e falou, cara, eu não aguento mais isso aqui,
tu não tem nada aí que tu conheça de alguém, uma empresa, alguma coisa assim, né? Porque a gente conversava muito, eu pegava sempre o mesmo ônibus, sempre o mesmo cobrador. E a gente ficava desenrolando. Aí eu falei, cara, eu tenho uma ideia, tá? Eu gosto muito de fazer site, é o que eu sei fazer. Quem sabe a gente fosse abrir alguma coisa, porque ele tinha uma lábia muito boa, né? E ele queria aprender programação. E eu falei, cara, tá aí. Acho que tá aí o negócio. Eu vou fazer o layout aqui do programa. E a gente iniciou, eu com 17 anos, eu acho, a gente iniciou uma empresa chamada Digital, que era tudo digital, ali em São Marcos também. Éramos em 3 sócios, só que assim, com 17 anos, cara, não tinha a mínima ideia sobre como abrir uma empresa. Eu sei que a empresa que meu pai trabalhava na época tinha uma sala num prédio, né, num comercial. Meu pai falou, pega a chave, vai lá e a gente dá um jeito aqui, vai lidando com os primeiros meses de aluguel. A gente começou, levou mesa, computador, cadeira. Então eu ia para a escola de manhã, de tarde chegava lá para trabalhar nos projetos. A gente deve ter feito, sei lá, uns 5, 6 projetos de site ao longo do ano. Entregamos todos. No final acabou não dando certo, porque cada um queria meio que ir para um lado, né? Queria fazer as suas coisas. E foi ali a minha transição, né? De sair de São Marcos para vir para Caxias para trabalhar aqui. Então, cara, a gente foi surpreendido no final do ano pela prefeitura batendo na nossa porta, perguntando, cara, vocês têm alvará, vocês têm CNPJ? Não, a gente só tá aqui sentando e trabalhando, a gente quer trabalhar. Como é que a gente faz, né? Então, com 17 foi a minha primeira incursão, assim, cara. Eu naquela época aprendi já muita coisa, né? Do que fazer e principalmente do que não fazer. Porque a gente trabalhava, se a gente pudesse, 24/7. Cara, eu ia pro colégio com zero intenção de estudar. Eu ia pro colégio querendo sair para voltar para trabalhar, né? Porque eu adorava fazer aquilo. Para mim era eu ser desafiado, né, por um projeto no começo. Como é que eu vou resolver esse problema? Não sei. E na época não tinha Google direito, a gente fazia... KD ainda. Não, tinha KD, Alta Vista, a gente ia meio que desenrolando por ali. E cara, pegava a documentação das linguagens de programação e ia fazendo. Lia a documentação, preciso fazer isso aqui, tá? Então eu tenho que ir lá na documentação, olho lá, testa, funcionou, beleza. Então, claro, os projetos demoravam muito mais para serem entregues, né? Porque a gente não tinha base de conhecimento. Mas foi bem legal, foi a minha primeira experiência ali com 17. E aí depois disso, cara, aí eu fui migrando de empresa para empresa. E como é que foi essa transição de viver numa cidade que tem 20 mil habitantes ou menos, e de repente pular para um município vizinho que tem 600 a 1 milhão? Sim. Cara, foi meio que natural, assim, porque eu tava batendo a cabeça no teto porque eu queria fazer projeto e lá a quantidade de empresa é limitada. Então é meio que um cálculo matemático, né? Eu não vou conseguir ganhar dinheiro aqui. Embora... E esse foi um dos motivos da gente ter meio que encerrado a empresa naquela época, porque, empresa, entre aspas, né? A junção de pessoas que a gente tinha ali, porque a gente não ia ter para onde crescer. A gente conseguiu fazer projetos no primeiro ano que a gente sabia que o site daquelas empresas não ia mudar no segundo ano. E a quantidade de empresas em São Marcos estava ficando menor. Então eu pensei, cara, vai ser um movimento meio natural. Então eu pedi para sair na época e eu precisava ter essa vivência de trabalhar em um lugar maior, né? Então eu parei de trabalhar por conta, ali junto com os outros 2 meninos que estavam comigo na época, e vim trabalhar em Caxias, já em produtora, né? E a decisão foi sua ou a sua família veio para cá? Cara, foi meio que uma junção de coisas, porque a gente morava lá, minha irmã estudava em Caxias, meu pai trabalhava em Caxias e eu queria trabalhar em Caxias. Cara, o que nós estamos fazendo aqui, né? Então veio todo mundo. Então foi um período ali de transição para mim, só que eu adorava, né? Tipo, o cara do interior, quando chega na cidade grande, não que Caxias, né, seja muito grande também, né, depois a gente vai entender isso na vida, mas eu adorava, assim, sair de noite, ver luz, ver carro passando o tempo inteiro. Eu morava no centro na época, então sentava na sacada, ficava olhando ali aquele movimento passar. E, cara, isso pra mim era muito diferente, né, porque eu passei minha vida inteira morando em cidades pequenas, morei no Mato Grosso do Sul muito tempo, depois morei em Farroupilha, morei em São Marcos, então eram cidades mais pacatas, né? Que tu conhecia todo mundo, que tu tinha um ritmo diferente de vida. E Caxias já é uma pegada completamente diferente. Só que, graças a Deus, essa foi uma decisão muito, muito boa, porque eu fiz minha vida em Caxias e devo tudo a Caxias, né? As pessoas que eu conheci, as empresas que eu atendi, as oportunidades que eu tive. Então, acho que esse momento de
ok, acho que aqui já deu e vou para um novo step, um novo degrau na minha trajetória. Acho que foi algo bem legal aí de ter feito. Comenta aí pra gente um livro que foi disruptivo, assim, pra você. Cara, eu diria que disruptivo pra mim é que eu acabo linkando muito com a atividade que eu faço no dia a dia, né? Que é o Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Que ele é um livro, ele é muito técnico na minha área, só que ele me fez parar pra pensar em como as pessoas enxergam as coisas no dia a dia. Então, ele cita, assim, alguns casos, né? Ele é um livro de design de interface, ele é muito, como eu falei, ele é muito técnico, mas foi um livro que me marcou muito, porque quando eu li ele, é como se tu abrisse a Matrix, assim, e tu vê, cara, é essa maneira como as pessoas tomam as decisões. Então ele cita lá vários exemplos no livro, de, por exemplo, se tu colocar 3, 4 botões num site, qual que vai ter mais clique, qual vai ter menos clique, qual a melhor posição. Por que é essa a melhor posição? Porque a pessoa lê daqui para lá, de lá para cá, né? Então... e ele cita muito no livro esse ato do fazer alguma coisa sem precisar raciocinar, né? Então, se eu enxergo alguma coisa em que o meu cérebro tem zero efeito de parar e pensar, isso é a melhor coisa possível, né? Então, quando eu bato o olho em alguma coisa e é instintivo, eu não preciso raciocinar sobre aquele assunto. Então, ele dá vários exemplos no livro sobre isso. Então, foi um livro que eu acabei deixando como livro de cabeceira durante muito tempo. Agora... recentemente, né, eu acho que o maior deles foi o Sapiens, porque ele te dá uma abertura sobre o ser humano que até então a gente não para analisar, né, toda a história, toda a parte econômica e tudo mais, mas é um livro já mais mainstream, vamos dizer assim, né, que acaba transformando também. E eu confesso que eu não sou um cara assim de livros de autoajuda, acho que eu prefiro, eu tenho, por ser do lado mais técnico, eu tendo a ler livros mais técnicos, né? Então acho que essa é a minha grande leitura, vamos dizer assim. Bem legal. Quer deixar as tuas redes sociais para o pessoal te acompanhar? Sim, como eu falei, né? Eu não sou o cara mais... não sou o cara mais low profile, né? Então, todos os meus perfis são Duda Beans em todas as redes. Então, desde Instagram, Facebook, LinkedIn, né? Todos são padronizados. Então, se vocês forem, né, me seguir, vou olhar lá e eu preciso aprovar, né? Porque eu sou um cara que tem um perfil fechado. Então, normalmente eu vou lá e vou olhar e vou ter muito prazer. Se alguém e os perfis das tuas empresas? Jim MKT, We Are Nomad e We Are Pollen. Todos no Instagram. Show de bola. Muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Dan. Perfeito. Valeu.